Acredito que eu falo para mim, esse que é o problema, né? Aí eu já fico mais tenso. Você tá cumprindo isso aqui ou está em falta? Eu lendo o jornal Chamada da Meia-Noite, vi da redatora escreveu lá que ela ouviu de uma outra pessoa que escreveu um texto. Ao lado do amor, a gratidão é a maior força da vida, pois muda a nossa perspectiva. Eu gostei, mas não concordo muito bem não, porque não está do lado do amor, o amor está acima de tudo. Então a gratidão realmente muda. Quer dizer, gratidão é justamente consequência, é fruto de quem tem amor. Quem não tem amor não tem gratidão. Por isso que eu não comparo os dois igual. Quem tem amor tem tudo de bom, né? E gratidão extraordinário, muito bom, excelente. Mas o amor está um pouco acima de tudo, lá na Terra, né? Depois, acima do amor é só Deus, que é o supremo amor, né? Então, o nosso versículo de hoje é Colossenses 3, 15 e 16. Se alguém fica em pé para ler a palavra de Deus, então, Colossenses 3, 15 e 16. Colossenses 3, 15 e 16. E a paz de Deus, para o qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. É gratidão, né? A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Na tradução atualizada diz com gratidão. Essa nossa aqui fala com graça, mas na tradução diz com gratidão no vosso coração. Grato, meu bom Deus, por até aqui o Senhor nos ajudado, nos guardado, São Deus, só pela tua misericórdia sobrevivemos. Oramos, Deus bendito, que seja com cada um de nós, teu Santo Espírito falando nos nossos corações, para que vivamos segundo a orientação do Senhor. Suas bênçãos, oramos gratos em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Podemos sentar, por gentileza. Várias são as oportunidades que temos de demonstrar a nossa gratidão em relação a quem nos fez algum bem, direto ou indiretamente, a nós ou a alguém que nos amamos. Se faz por o meu filho, eu também sou grato, né? A gratidão deveria ser algo corriqueiro para aqueles que professam a fé em Jesus, uma vez que a Bíblia ensina que devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. São vários versículos, alguns versículos, mas versículos conhecidos, né? Que o primeiro é amar a Deus acima de todas as coisas, e o segundo é o próximo como a si mesmo. Já conhecemos isso aí. E para esperar que Jesus intercede com o Pai pelas nossas orações, precisamos fazer aquilo que Ele nos mandou fazer. Nós sabemos que o Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis, falando por nós, e Jesus Cristo é o nosso advogado, intercessor. Mas para que realmente essas coisas tudo harmonize, aconteça, precisamos, aquele versículo sempre fala, vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Se não fizer isso, o círculo não fecha. Deus não ouve a pecadores no sentido de buscar bênçãos materiais, porque eles não fazem a vontade de Deus. Para a salvação da sua alma, sim,
Se for para implorar por misericórdia, por salvação da alma, Deus está pronto a ouvir o pecador a qualquer momento. Tem um versículo, acho que é Provérbios 8:17. Ama os que me amam, os que de madrugada me buscam, me acharão. Então alguém falou, mas esse aí é Deus. Eu falei, é Deus que está falando. Ali, começo de Provérbios, até o capítulo 8, está falando é sabedoria. Deus não diz eu amo a quem me ama. Não, Deus ama a todos. Pecador, dos piores, Deus ama a todos. E lá diz eu amo os que me amam. Então a sabedoria sim. Se você amar a sabedoria, ela vai amar você. Se você não amar ela, não vai te amar também. E é o que de madrugada me busca, me acharão. Se você buscar a sabedoria de madrugada, vai achar a sabedoria. Então não é a pessoa de Deus, a pessoa da sabedoria. Porque Deus ama a todos e a qualquer momento por buscar. Você vê o samaritano, né? Deus ouviu, quando ele pediu misericórdia. O ladrão na cruz pediu por salvação, misericórdia. Cristo atendeu. Agora, meu Senhor, me ajude que eu consiga um emprego. Opa, peraí, você é cristão? Você faz da minha vontade? Não. Então, você vai achar emprego. Não é por isso que eu vou proibir dizer que Deus vai proibir que ele ache emprego. Ele vai trabalhar igual a qualquer outro. Mas não é uma oração que um pecador que não segue e não obedece os princípios determinados por Cristo, que vai ser atendido. João 9,31, também lá aquele cego de nascença, né? Falou, João 9,31. Nós sabemos que Deus não ouve a pecadores. E no Salmo 66,18. 66,18 diz, se eu atender a iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. A nossa gratidão para com Deus será também pelo que Ele já fez e continua fazendo. Muitas são as misericórdias do Senhor na nossa vida. E por isso nós somos gratos. Porque Tu livraste a minha alma da morte, meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Esse é um dos versículos que eu cito. Salmo 116, 8. Salmo 116, 8. Só que eu mudo um pouco o começo, contextualizo, que diz, amo ao Senhor, porque livrou a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. 116, 8. Nesse mesmo Salmo 116, diz, que darei eu ao Senhor pelos muitos benefícios que me tem feito. É o versículo 12, do Salmo 116. O salmista está dizendo, como poderei demonstrar a minha gratidão ao Senhor? Deus sempre dá a resposta para todas as perguntas que nos é permitido saber. Que lá em Atos 1:7, que perguntaram quando ele restaurar o reino a Israel, ele falou, opa, peraí, não vos pertence saber o tempo e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Esse aí não ia informar, essa resposta não tinha. Nós temos lá em Deuteronômio 29:29, que diz que as coisas ocultas pertencem ao Senhor, nosso Deus, e as coisas reveladas para nós e os nossos filhos. Então nem tudo Deus responde, porque são coisas que está no plano dele, é para ele, e nós temos muitas outras informações que nos é útil. A resposta da pergunta de gratidão no Salmo 112:16 está em Provérbios 23:16. É interessante também que as respostas que nós buscamos, às vezes de um versículo que nós lemos, nem sempre está na sequência do versículo que nós lemos. Normalmente não está.
Então, quando você é feito uma pergunta a Jesus, ele sempre falou outra coisa, mas a resposta está lá na frente. Em outro lugar você vai achar a resposta. Por isso que diz, acho que é Isaías 29, né, 16, que diz que o conhecimento é de regra em regra, mandamento em mandamento, um pouco aqui, um pouco ali. Não está direto no lugar só, você vai ter que pesquisar na Bíblia. A resposta está em Provérbios 23, 26. Provérbios 23, 26. Esse é um versículo que todo mundo conhece também, mas é uma resposta, né? O que poderemos dar a Deus? Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus mandamentos. Se alguém quer saber o que deve ser dado a Deus, ele está respondendo aqui em Provérbios 23, 16. Se damos o nosso coração, estamos dando tudo de nós. Para deixar claro que a salvação é plenamente de graça, Deus manifesta a sua gratidão por todos os atos que por gratidão também fazemos. É aqui no Salmo 119, Salmo 19, tira o 100. Outro versículo, não é tão direto assim, mas é indireto. Entre várias coisas que o salmista cita, eu vou citar só do versículo 9, que diz: o temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. O juízo do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. O 11. Também por eles é admoestado o teu servo, e em os guardar há grande recompensa. Então, Deus também exerce a gratidão. É recompensado aqueles que assim fazem. Se não fazemos por gratidão, nosso prêmio é a satisfação de haver feito e esperar os aplausos. Eu quero fazer uma coisa, mas que todo mundo saiba que eu fiz. Eu quero dar, mas que todo mundo saiba que eu dei. Tudo bem, ótimo, nada de errado. Só que a sua recompensa é o aplauso da multidão. Nada mais do que isso. Mateus 6. Mateus 6, versículo 1 diz, Mateus 6. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes visto por eles. Aliás, não tereis galardão junto do vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas, quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que fez a tua direita, para que a tua esmola não seja dada em secreto, e o teu Pai, que vê em secreto, ele mesmo te recompensará publicamente. E, quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fecha a tua porta, e até o 5, né? Já é seu procedimento, né? Fecha a tua porta, vai orar secretamente. Como disse Nabucodonosor, também outra história que conhecemos, não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com a força do meu poder
e para a glória da minha magnificência. Ele queria o aplauso também. Daniel 4:30, né? Daniel 4:30. Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a minha casa real. Outro que recebeu a recompensa. Ele recebeu a sua recompensa. Ele recebeu a recompensa indesejável. Ele recebeu também essa vez por parte de Deus, não foi uma recompensa indesejável. Imediatamente foi transformado em um herbívoro. Comer grama, eu lembrei acho que comer grama não é bom não, viu? O comadre falou que é vegetariano, como é aquele... O camarada não come essas coisas, que eu até esqueci agora. Mas tem um vegetariano, mas tem um outro que surgiu mais depois, mais recente, né? Aí o Ariano falou, não, eu não concordo, não concordo. Falou que ele leu um livro científico da Idade da Pedra. O cavalo vivia 20 anos. E o homem também, mais ou menos, por aí. Falou, veja o homem, agora eu vou fazer 80. O cavalo continua vivendo só 20. Então é sinal que comer grama não dá essa vantagem toda. Ele é vegetariano, né? E continua vivendo 20, o homem está com 100. Então, ainda bem que o Nabucodonosor viveu só 7 anos, né? Comendo grama. Outro que recebeu recompensa indesejável foi o rei Herodes, que aceitou para si a vanglória de bajuladores dos seus súditos que exclamaram, voz de Deus e não de homem. E como falou, discursou, um homem falar como esse é Deus, não é um... Porque não transferiu a glória para quem de direito, que é Deus, ele foi morto, comido pelos bichos. Atos capítulo 12. Atos capítulo 12, 22 e 23. Atos capítulo 12, 22 e 23 diz: E o povo exclamava a voz de Deus e não de homem. E no mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bichos expirou. Esse Herodes é, na verdade, o rei Agripa I. Esse é o rei Agripa I, porque o Herodes havia morrido. Esse acho que é neto do Herodes o Grande, né? E filho daquele Agripa que foi lá em Cesareia, né? Lá no final de Atos, que o Paulo, né? Que interrogou a Paulo. Na verdade, ele é pai do outro, né? O de Leca é filho desse que morreu aqui, morreu de bicho. Aquele lado que entrevistou Paulo, Agripa II, ele tem uma história linda sobre ele. Mas não vou entrar nesse assunto aí, bem depois, sabe? No ano 70. Assim como Moisés, por gratidão, enfrentamos os vitupérios da vida como cristão, porque temos certeza que seremos recompensados. Também por essa recompensa, devemos enfrentar as circunstâncias, os vitupérios da vida, sem murmuração. Hebreus capítulo 11, fala de Moisés também. Hebreus capítulo 11. O homem mais manso da terra, né? Então, para eles que era mais fácil. Se fosse a pessoa nervosa, é mais complicado. Acho que Moisés foi o homem mais manso da terra. Hebreus capítulo 11,
24 a 26. Hebreus 11, 24 a 26 diz: pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo maiores prazeres o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista uma recompensa. Tudo é por causa dessa recompensa. Não concordo com um personagem falou uma coisa que essa eu não concordo com ele, não. Eu amo tanto a Deus que se ele me mandar para o inferno, eu vou porque foi ele que mandou. Não, opa. Se eu amo a Deus é para não ir para o inferno, porque eu... Não, esse tipo de colocação eu falo, não. Por mais que eu ame a Deus, essa aí não faz parte, não. Pensando na relação diante dos vitupérios da vida, lembro de uma lição para reflexão. Sempre tem uma colocação assim para reflexão. Tem uma outra lá, mas coloquei essa aqui que diz: ao pegar uma xícara de café, uma pessoa recebeu um esbarrão e veio a derramar o café. Se eu perguntasse, por que derramei o café nesta situação? Alguém com certeza responderia, porque você recebeu um tranco, um esbarrão. Essa é a lógica, né? Mas ele diz, não, está errado. Eu derramei o café porque na minha xícara tem café. Se tivesse chá, derramaria chá. Se tivesse leite, derramaria leite. Nós derramamos na hora dos trancos e esbarrões da nossa vida aquilo que nossa vida está cheia. Se a nossa vida estiver cheia de bondade, alegria, compreensão e perdão, nós derramaremos disto na hora de recebermos os trancos. Agora que temos amargura, dores, feridas e raiva, é isso que sairá de nós na hora dos trancos e das dificuldades. Mesmo diante de tantos sofrimentos, Cristo perdoa a todos os perseguidores que o levou até a morte. Perdoa, Pai, eles não sabem o que fazem. Porque ele estava cheio de perdão. O que derramou foi perdão. No domingo da ressurreição, logo pela manhã, bem cedo, Maria Madalena e outra Maria foram ao sepulcro para purificar o corpo de Jesus. Ela não pôde fazer isso antes de levar para o sepulcro. Porque ele morreu à tarde, já estava próximo do pôr do sol. Quando Arimateia pegou o corpo, pediu permissão para pegar o corpo, não dava tempo antes que o sol se posse. E depois que do pôr do sol não podia fazer mais nada, pela lei do Israel, né? Dos judeus. Sábado também não pode fazer nada, porque sábado não pode fazer nada. Aí foi, por isso que ela foi domingo bem cedo. Maria Madalena não esperava que Jesus houvesse ressuscitado. Ela tinha um motivo de gratidão para com Jesus. Antes era atormentada por 7 demônios. Então, ela tinha essa gratidão. Vivia uma vida miserável, sendo liberta por Jesus dessa grande opressão. O sentimento de gratidão dela era forte. Tudo o que fazemos por gratidão nunca é sacrifício, é amor. É Lucas 8:2, que fala que ela tinha 7 demônios. Lucas 8:2.
e algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Quem tem um já passa grande dificuldade, uma atormentada, imagina no 7. A recompensa que Maria Madalena teve foi privilégio de ser a primeira pessoa a ver Jesus ressurreto. Então ela foi a primeira a ver Jesus ressurreto. Tem João capítulo 20, de 1 a 3, 11 a 12, 16 a 18. Em João 20 vai ter vários lugares que vai falar do encontro de Cristo. Gratidão gera gratidão, honra gera honra. Maria Madalena honrou a Jesus e foi honrada por ele. Esta é uma promessa de quem, quando falou, a promessa de Deus, quando falou para Eli que não honraria a família dele por causa do pecado de seus filhos e a conivência dele. 1 Samuel 2:30. Primeira Samuel 2:30. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade tinha falado em que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honrarei, porém os que me desprezam serão desprezados. Evidentemente, o nosso Deus é o mesmo de ontem, será o mesmo hoje, para sempre. Porque Ele, o Senhor, não muda. Então, Ele foi o mesmo ontem, hoje e para sempre. Porque Ele não muda. Lá em Tiago 1,14. Tiago 1,14 diz: toda boa dádiva e todo bom perfeito vem do alto, descendo do Pai das nuvens, do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Também hoje ele continua exortando, como aconteceu com o rei Asa, e todo Judá e todo Benjamim. Quando Asa, que foi um bom rei, mas o homem é homem, sempre está igual a Ezequias também. Né? Sou um pouco bom rei, quando tem, ainda tem algumas falhas, perfeito não tem. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes, achareis, porém se o deixardes, vos deixará. Foi o que ele falou para Segunda Crônica. Como eu botou o último versículo para ser em Segunda Crônica, vale a pena ir lá. Segunda Crônicas 15. Mas, na verdade, eu já citei o versículo. Estou abrindo só para ver, mas... Segunda Crônica 15. 15, versículo 2. E saiu ao encontro de Asa e disse, ouve-me, Asa e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, os deixará. No último versículo, está aqui o versículo 7, que já está aqui no papel aqui. 15, 7. Mas esforçai-vos, e não desfaleçam as vossas mãos,
porque a vossa boa obra tem uma recompensa. Pastor Natanael.